Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 19 do Dogma e 19 do Ritual. No primeiro slide, coloquei a Pedra dos Filósofos. Eu coloquei essa imagem aqui, que eu acredito que seja a imagem que Eliphas Levi se refere no capítulo, que é de autoria do Basílio Valentim. Se encontra no Tratado Azote, ou o meio de produzir o ouro oculto dos filósofos. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Eliphas Levi ele usa muitas vezes o termo pedra dos filósofos no mesmo sentido de pedra filosofal nesse capítulo. Eu não sei se é por causa da tradução ou se ele realmente usa o termo para as duas coisas, mas essa palavra, ela tradicionalmente elas são usadas para coisas diferentes. Então eu vou dar uma explicação aqui da diferença entre as duas. A pedra dos filósofos, às vezes ela é chamada também de pedra dos sábios, e ela é a matéria-prima com a qual a pedra filosofal vai ser confeccionada. E a pedra filosofal é o próprio pó de projeção que Eliphas Levi cita, não me lembro se é nesse capítulo mesmo do Dogma ou no do Ritual. Bom, é por causa que a matéria dos filósofos ela é a matéria-prima, que Eliphas Levi fala sobre a necessidade de encontrar essa pedra antes de começar o trabalho. Ela é a única coisa que vai ser utilizada no trabalho alquímico. Ela vai ser através dela que vai se extrair o fogo secreto, que vai fazer com que ela se transforme, e ao longo de vários processos ela vai se tornar a pedra filosofal. Bom, ela geralmente também acontece dela ser chamada de o germe metálico, e é por causa que, seguindo a teoria da transmutação metálica, o metal, antes de ser transmutado, ele deve ser reduzido à sua primeira matéria. E aí seria fazer o metal perder todas as características dele que são acidentais, tipo, o ouro ele é amarelo e ele tem determinadas propriedades. Reduzir ele à primeira matéria é tirar todas as características que não são essenciais do ouro. Na verdade seria reduzir o ouro até que ele deixasse de ser ouro, na verdade. Isso foge um pouco do que se costuma falar sobre características acidentais e essenciais, eu acho. Mas o metal ele vai ser reduzido até ele não ser mais aquilo que ele era, mas ele vai ser ainda alguma coisa que é, digamos assim, o suporte que sustentava as características daquele metal. E é esse suporte que vai ser transformado. E aí chama isso de reduzir a primeira matéria. Bom, eu coloquei aqui também sobre matéria-prima e azote, que ele faz ali, coloca que a matéria-prima, a pedra dos filósofos, ela é uma espécie de sal que entra na composição do azote. Mas eu vou dar uma explicação melhor disso no slide seguinte. Bom, nesse slide eu coloquei aqui esse ornamento que é da Catedral de Notre-Dame em Paris. Fulcanelli coloca no livro dele uma descrição desse ornamento como uma representação da própria alquimia. Ela carrega na mão um livro aberto que representa o exoterismo com X, que é
o que a gente vê da alquimia olhando de fora. E ela também carrega na mão um livro fechado, que é o esoterismo com S, que é aquilo que é de conhecimento apenas dos adeptos na alquimia. Aí ela tem encostada no peito essa escada de 9 degraus, que representa a iniciação, representa que o adepto deve ser paciente, dar um passo de cada vez. E ela carrega também esse cetro na mão, que significa a soberania da alquimia como uma arte real. É provável que o conceito de matéria-prima tenha origem no conceito de matéria aristotélico, porque a alquimia ela teve uma influência bastante grande da filosofia aristotélica por causa do período em que ela se desenvolveu bastante, que foi no período medieval. E no período medieval, por causa da escolástica, a filosofia de Aristóteles havia sido incorporada ao cristianismo para explicar os dogmas cristãos. Então isso acabou influenciando também a alquimia. O conceito de matéria para Aristóteles é a pura indeterminação. Ela, quando ela existe fora das coisas, bom, primeiro é preciso entender que as coisas que a gente vê, tudo na realidade que a gente percebe com sentidos, Aristóteles chama de substância. E essa substância nada mais é que união de forma e matéria. A matéria é pura indeterminação e ela não pode ser percebida pelos nossos sentidos antes de estar unida à forma. E a matéria, quando se une à forma, ela ganha a forma de alguma coisa. Por exemplo, a forma de uma cadeira unida à matéria, como a forma é pura determinação de cadeira, une a matéria, que é pura indeterminação, e ela vai se formar uma cadeira, substância cadeira. Ela será diferente de outra cadeira porque ela é constituída de matéria, e matéria é indeterminada. Mas vai dar para reconhecer duas cadeiras como cadeiras por causa que ambas recebem a forma de cadeira, que é pura determinação. É um conceito que às vezes demora um pouco para ser assimilado, mas que tem uma relação bastante forte com o conceito de matéria-prima na alquimia também. Como a alquimia fala sobre a matéria-prima ser essa substância camaleônica e que é capaz de assumir qualquer forma. E isso faz com que a matéria-prima ela também tenha essa característica de ser indeterminada. O segundo tópico desse slide é matéria-prima, azote e luz astral. A matéria-prima, na verdade, ela funciona como a alavanca de Arquimedes, que vai movimentar uma roda. Essa roda é a representação daquela figura anterior, que é o azote. A matéria-prima vai ser esse ponto fixo para movimentar o azote, que ele faz Levi diz em outros pontos do livro que o que ele chama de luz astral é o mesmo que os antigos chamavam de azote. Então a matéria-prima ela se torna de um ponto fixo que vai movimentar a luz astral. No slide seguinte, eu coloquei aqui a imagem do vitriol. Essa inscrição também circula a roda do azote na primeira imagem. Ela significa visitar o interior da Terra para encontrar a pedra oculta, ou seja, essa pedra dos filósofos. No entanto, quando a gente une essas palavras que formam essa frase em latim e ela forma a palavra vitriol, se a gente mudar as letras de lugar, vai formar uma outra frase, que se eu não estou enganado é o ouro está aqui ou o ouro está lá, não me lembro ao certo agora, em francês. Não fica exatamente igual como seria escrito em francês, mas dá para se ler com a mesma fonética. E como vocês sabem, a alquimia trabalha muito com essa questão da cabala fonética, que é quando duas palavras elas se assemelham uma à outra, elas vão ter um certo grau de equivalência.
A Pedra dos Filósofos, ou a matéria-prima, ela é o maior mistério da alquimia. As descrições sobre ela são sempre muito vagas e porque esse é realmente o grande segredo que a alquimia esconde. Porque se aquele que possui a matéria-prima consegue fazer grandes coisas com ela. E por isso que a matéria-prima ela vai ser sempre uma coisa secreta. Existe um acordo mútuo entre os alquimistas de não falar da matéria-prima com muita clareza. Então eles costumam dizer que a matéria-prima ela só vai chegar ao conhecimento de alguém se por revelação divina. É, no caso ele vai escrever sobre a matéria-prima numa linguagem enigmática, mas só Deus que se permitir vai abrir os olhos dessa pessoa para ela entender o que é a matéria-prima, se ele achar que ela merece descobrir o que é. Bom, nesse slide eu coloquei mistério e fé, mas na verdade era mistério e razão. Embora porque eu estava lendo também um outro livro de Eliphas Levi, onde ele relaciona mistério e fé, aí eu fiz essa confusão. Em mistério e razão, a gente vai ter dois elementos que são partes constituintes do... Na verdade é fé e razão, desculpa. Dois elementos constituintes da nossa percepção. E a alquimia vai encarar muito isso como percepção, realmente. Então esse ar racional que nega as coisas às vezes, ou às vezes encara de uma forma mais investigativa, e essa outra que acredita em algo, ela vai ser manipulada pelo alquimista. E ele vai ser totalmente senhor dessas duas habilidades e vai saber aplicar elas no momento que ele quiser. E por que eu coloquei esses dois elementos aqui? Porque a própria matéria-prima ela traz esses elementos. Ela é uma parte racional e uma parte voltada para a fé do alquimista. Bom, no slide seguinte eu coloquei essa imagem que é uma pintura de Julian Champagne. Ele faz as ilustrações dos livros de Fulcanelli e ele próprio também é um alquimista. Nessa representação dizem que essa pessoa é Marie Curie, a química, e aí ela se encontra dentro desse frasco. Os pés dela tocam a matéria dos sábios, a pedra dos filósofos, que é representado por essa caveira. E na cabeça dela está a pedra filosofal. Nos dois lados da imagem tem nomes de pessoas que supostamente conseguiram realizar a produção da pedra filosofal. Os nomes deles escritos em dourado. Bom, aqui eu começo a falar sobre o capítulo do ritual. O capítulo do ritual, o Magistério do Sol, ele vai falar sobre a produção da pedra filosofal. A produção da pedra filosofal em Eliphas Levi ela vai ser muito mais filosófica do que costuma ser tratada por outros autores. No entanto, eu acho que a alquimia é sempre colocada pelos outros autores como uma prática que se confunde com a magia. E eu acho que ele faz Levi dar um pouco uma entonação diferente aqui. Ele torna muito mais uma coisa mental do que é posto. As bases da alquimia na produção da pedra filosofal são basicamente as mesmas coisas quando se usa magia para uma elevação pessoal, uma elevação espiritual. E ela é formada de práticas realmente que se confundem com as práticas ritualísticas, mas que tem uma outra temática dentro da alquimia. Bom, a pedra filosofal é uma pedra solar por causa da característica que a gente conhece do Sol, ele iluminar as coisas, ele revelar a forma das coisas. Ele é como se dentro do simbolismo alquímico
A pedra filosofal ela tem as características de todas as coisas e ela pode doar essas características. Então uma pessoa pode produzir ouro, porque a pedra filosofal tem a característica do ouro e ela pode doar para um outro metal, por exemplo, desde que esse metal perca suas características normais e por isso ele deve ser reduzido à matéria-prima antes disso. E vai ser em cima dessa matéria-prima que vai ser aplicado o sal, que é esse sal que pode ser facilmente dissolvido, e esse sal possui as características que se deseja colocar naquele metal, por exemplo. Porém, a alquimia ela busca, embora muitos autores tenham tentado realmente produzir ouro, esses são chamados pelo Fulcanelli de alquimistas. Os alquimistas mesmo para eles se preocupavam com outra coisa, que era a sua própria elevação, mas é dentro dessas mesmas bases que supostamente se pode transmutar ouro, metais em ouro, mas que isso vai ser utilizado com outros propósitos, ainda que use a mesma metáfora. O alquimista vai trabalhar nessa possibilidade na pedra filosofal, ela transmitir qualidades, aspectos para que ele possa melhorar a si mesmo e a realidade à sua volta. E assim também produzir a medicina universal. Então, é isso. Agora eu vou abrir para discussão. Obrigado. Ok. Quer acrescentar algo, Nil? Eu não tenho nada para acrescentar por enquanto não. Podem fazer os comentários de vocês. Então, Aren, começa e depois eu entro. Tá certo. Bom, primeiro, parabéns pela palestra. Foi bem estruturada. Eu gostei, inclusive, da possibilidade de gravar, porque em alguns momentos eu pude voltar um pouquinho para ouvir melhor o que foi dito e elaborar um pouquinho melhor sobre o que estava acontecendo. Eu tenho poucos comentários, eu acho, para fazer. O primeiro deles é sobre a questão, a diferença entre aquilo que a gente acredita, fé, e aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem ciência de fato. Essa foi uma das coisas que eu achei mais surpreendente e achei mais interessantes quando eu comecei a ler A Chave dos Grandes Mistérios, do Levi também. Ele cria toda uma argumentação, ele realmente coloca essa questão e vai a fundo dela, de qual é a diferença entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente conhece. Quão bem fundamentado uma pessoa tem que estar nessas duas coisas para fazer o que quer que seja na vida, para não se confundir e tomar por verdade simplesmente aquilo que ela imagina, simplesmente aquilo que ela fantasia, aquilo que ela deseja, ou seja, aquilo que ela acredita, e criar todo um trabalho de elaboração, de raciocínio em cima de uma falsa ideia. São duas coisas bastante diferentes, aquilo que você tem acesso àquilo que você tem, que você pode manipular, aquilo que você pode dominar teoricamente, você pode dominar intelectualmente, aquilo com que você pode experimentar e aquilo que você simplesmente aquilo que você simplesmente crê, aquilo que você imagina e você se apega por questões emocionais ou o que quer que seja. Para mim, isso parece fundamental. Espera só um instante. Só um instante que eu vou ver se eu consigo resolver um problema no exterior. Bom, o que eu estava dizendo era justamente que eu acho fundamental a questão entre fé e razão, justamente para entender a diferença entre volátil e fixo. Mas antes de qualquer coisa, um texto que me pareceu correlato a essas ideias e que eu acho bastante interessante, por tratar de uma forma
um tanto mais poética, menos expositiva, menos explicativa. Uma questão muito parecida e que pode ser colocada paralelamente a essa, da fé e da razão, é um texto de um trecho do livro O Profeta, de Khalil Gibran, em que ele fala sobre a razão e a paixão, em que ele vai falar justamente que são dois lemes de um barco, são o leme e a vela de um barco, que tem um dos dois, esse barco, ou ele vai ficar estagnado, ou ele vai afundar. Enfim. Mas quanto ao volátil e ao fixo, algumas coisas, o que eu vou dizer aqui, claro, tem simplesmente caráter de elaboração, faz parte dos meus momentos de reflexão, enfim. Eu não sei se está de acordo de fato com o texto, isso eu deixo para a elaboração do Malk, do Neil, se vocês verem que está de acordo ou não, enfim. Mas eu vejo essa questão de uma maneira. A minha visão pessoal ela está relacionada à forma como os sistemas funcionam. Os sistemas, eles funcionam. Cada elemento de um sistema ele sempre vai funcionar de acordo com os outros elementos dentro de um sistema. Ele vai ter uma posição relativa a esses outros elementos. Ele nunca tem um valor por si mesmo e nem funciona por si mesmo. Ele tem um valor determinado pela constituição total daquele sistema. Aquilo que é absoluto, ele só é absoluto porque ele não se divide e ele não é relativo a nenhuma outra coisa. Ele é absoluto. Essa é a definição da coisa. Você não pode dividir. A verdade em si, por exemplo, ela não, a meu ver, ela não permite condicionais, ela não permite dúvida, porque se ela é a verdade, ela não pode ter nenhum desvio, ela não pode ter nenhuma ela não pode se mostrar de nenhuma forma falseável. Então, aquilo que é absoluto, ele é indizível porque ele não vai se relacionar com nenhuma outra coisa. Ele é um ponto absolutamente fixo, ele é um ponto absoluto que abrange absolutamente tudo e que ele não pode estar em relação com outra coisa porque não existe outra coisa senão o absoluto. Então, achar este ponto fixo, para mim, me parece uma questão de fé. Imaginar o absoluto, tentar compreender o absoluto ou tentar ter em vista, ter como a meta esse absoluto, é uma questão de fé. Porque aquilo que é relativo, e nós, enquanto humanos, somos relativos, nós temos um limite onde o eu termina e o outro começa, a gente não pode ter uma visão completa do absoluto. Senão nós seríamos o próprio absoluto. Volátil é todo o resto. Ele vai ter tudo aquilo que é volátil, tudo aquilo que tem valor relativo. Mais uma vez, ele tem um valor, um elemento ele vai ter um valor relacionado a outros elementos que façam parte do mesmo sistema que ele. Então, as coisas elas têm um valor relativamente fixo, a depender do nível do sistema em que elas estejam. Por exemplo, em nível fixo, em nível físico, uma coisa ela vai ser, deixa eu ver, você vai considerar ela absolutamente sólida com relação a outros objetos que sejam sólidos ou não. E nesse nível ela é absolutamente sólida enquanto ela estiver naquele estado e ela é sólida absolutamente. Se você eleva isso a níveis hierarquicamente superiores, você pode relativizar os conceitos do que é sólido, do que é líquido, do que é aquele objeto de fato. Porque no fim das contas, tudo é composto por átomos. Então você se pergunta se aquele objeto ele é um objeto total em si ou não, e se as áreas, os espaços vazios entre os elementos do átomo contam como uma coisa em si, como uma coisa que pode ser considerada sólida ou não. Enfim, o que eu quero dizer todos os elementos que não fazem parte do absoluto, eles são fixos a depender do nível em que você esteja,
e eles são voláteis a depender do nível que você esteja. A prática de chegar ao absoluto me parece ser uma prática de abstração de si, de abstração da existência, em que você vai retirando aquilo que dá forma a você, aquilo que define você enquanto uma coisa limitada, para ao mesmo tempo ser capaz de abarcar todas as coisas que não são você, porque a partir do momento que você quebra esses limites, a partir do momento que você abstrai, você está hierarquicamente em um nível superior, e você pode manipular todas aquelas coisas que estão em um nível inferior. Eu não sei se eu consegui ser claro naquilo que eu estava falando, mas essa é a forma como eu entendo aquilo que foi dito, é a forma como eu explicaria esses conceitos. Enfim, era isso que eu tinha para acrescentar. Malk, o que você puder colocar mais é muito interessante. Bom, como eu disse, primeiramente gostei, Aren, das colocações, o Neil também. Gostei bastante, acho que essa palestra foi a mais consistente, né, que o Neil já fez, eu acho que até por conta da preparação mesmo, do tempo que ele levou para poder, né, colocar tudo, gravar a palestra, enfim. Todo esse processo ajudou a maturar bastante e eu acho que foi a mais consistente em termos, né, do que foi colocado, da proposta do capítulo, né, até também por se tratar de um tema que você já elabora, já domina de alguma maneira. Só senti falta, de fato, do porquê, né, do porquê ser uma pedra, né, eu acho que essa é a grande, é a introdução que Levi coloca no texto. Eu acho que essa ideia de uma pedra, né, de ser o lastro por onde se sustenta, que inclusive ele vai buscar nos textos evangélicos as informações acerca, né, de como Jesus fala, de que não construam a casa sobre a areia, mas sim sobre a pedra, para que, né, ela tenha bases fortes, ou quando ele elege Pedro como a pedra angular sobre a qual ele vai edificar a igreja. Enfim, todos esses exemplos, eles nos trazem a ideia de que é por onde a gente vai sustentar, por onde a gente vai encontrar um eixo para movimentar toda a realidade na qual nós estamos inseridos, né? Essa busca por um ponto, né, onde você possa se fixar e se sustentar para poder construir e realizar a obra que lhe compete, né, enquanto ser existente. Eu acho que essa é o grande entendimento desta figura, né? Porque toda a alquimia, ela é muito simbólica e os símbolos, eles têm grande importância no entendimento e na abstração, né, dessas realidades maiores. E aí, quando a gente pega esse ponto, eu acho que eu gostei muito da abordagem, né, do Aren sobre essa diferença sobre crença, né, e conhecimento, sobre o abismo que existe entre crença e conhecimento, sobre essa separação, né, sobre essa divisão, sobre de fato, essa polaridade, né, entre crença e conhecimento, que não necessariamente as duas coisas elas convergem, na verdade elas são muito bem diferentes, e Levi elabora bastante sobre isso, e como essa crença ela pode estar motivada por desejos, por anseios e por coisas que não necessariamente condizem com a realidade em si, né? Obviamente que o nosso conhecimento ele é muito limitado, dada o nosso atual estágio evolutivo, como você bem colocou, Aren. A gente tem muito pouco elemento para poder ter conhecimento da realidade como um todo, da realidade superior, né, da realidade do absoluto como um fato, dada a nossa condição, dada esta visão de egoísmo que nós temos, né? Porque existe sim, como nós já falamos em outras palestras, existem os 7 corpos do homem, onde a mente é um dos corpos inferiores, né? A mente inferior, essa mente analítica, essa mente que divide tudo, que divide toda a realidade, de fato é uma representação dos corpos inferiores. Mas existe uma
possibilidade, uma forma de se adquirir este conhecimento, né, e que não fica limitado somente esse conhecimento. Eu não diria nem conhecimento, porque conhecimento está muito relacionado aos corpos inferiores, mas este saber, esta experiência, ela pode ser alcançada dado ao desenvolvimento dos corpos superiores, neste caso especificamente de Budi, né, que é o corpo do homem relacionado à sabedoria, relacionado a este conhecimento superior das coisas, né, a este saber sem saber, digamos assim, né, saber sem conhecer, sem passar pelo raciocínio, né, então este corpo que está relacionado aos grandes avatares, né, aos iluminados como Buda e como Jesus, né, este corpo que representa o amor, que é a força que une todas as coisas, ele nos dá a possibilidade de alcançarmos a realidade de maneira intrínseca, ou seja, experienciarmos a realidade pelo que ela é realmente. Porque este corpo ele está relacionado exatamente a esta conexão, a este relacionamento entre todas as coisas, ao fim da heresia da separatividade, como dita Helena Petrovna Blavatsky, né? Porque a heresia da separatividade é exatamente o eu pensar que o outro é algo separado de mim, né? É eu pensar que o outro não sou eu mesmo, porque nós estamos tão voltados aos corpos inferiores, nós estamos tão voltados à mesquinhez da nossa própria existência, né? Nós estamos tão identificados com este corpo físico, né? Com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, que nós só pensamos que existe este corpo, né, inferior. E, na verdade, existe algo muito maior e algo muito superior, né, a essa realidade, que é exatamente a realidade de Adam Harishon, a realidade do eu superior, a realidade do eu em última instância, que é este homem cósmico que está conectado com todas as coisas, né? Só um momento, por gentileza. Bem, este corpo superior, né, que está relacionado aos grandes avatares, que nos permite essa conexão com o todo, né? E é por isso que Jesus ele respondia de maneira adequada, de maneira sem raciocinar muito, né? Que eu acho que eu acho que é a parte mais fantástica e a maior exemplificação deste corpo superior, que é Budi, que é a intuição, que é responsável pela intuição, é esse saber sem raciocinar sobre a realidade, onde você percebe que Jesus responde aos fariseus sem mesmo raciocinar, ele responde de bate-pronto, e uma resposta de um grau de complexidade tão grande que até hoje os teólogos, né, os doutores da lei, eles divagam sobre as respostas e sobre a complexidade do raciocínio de Jesus acerca de algumas artimanhas que os fariseus elaboravam, né, para ele, para poder pegá-lo em contradição, em algo parecido. E como é que Jesus respondia a isso, né? Por ele estar com o corpo de Budi altamente desenvolvido, né? Ele sabia, sem raciocinar, ou seja, ele experienciava a realidade pelos olhos dos fariseus, pelos olhos daqueles que seriam seus opositores, e ele sabia exatamente quais eram as intenções por trás de cada um dos argumentos dados, né, por aqueles que lhe interpelavam. E a resposta era direta, simples e completa, e não havia como contra-argumentar, porque ele estava imbuído, né, da força de Budi, né, exatamente desta luz superior. É a luz que ilumina a mente, né? Ou seja, é a intuição, é a luz que ilumina, é aquele insight que nós temos nos momentos de epifania, que Jesus, por ser um ser iluminado, já tinha a completa consciência desta realidade, né? Um outro elemento que eu acho que é importante a gente, né, colocar é como
Buda também, né? Buda, ele respondia aos seus discípulos de maneira completa, simples, direta, sem raciocínio, sem ter tempo para pensar, né? Eu acho que essa é a grande característica dos seres iluminados, por estarem em contato com essa realidade superior, por estarem de fato abstraídos deste corpo, né, inferior, que é o corpo mental, né, sem essa percepção da fisicalidade, sem estarem identificados com este eu, né, este ego, né, este egoísmo que nós estamos mergulhados. Eles conseguiam ter a percepção da verdade, né? Não é à toa que Jesus dizia: eu e o Pai somos um, ou seja, ele estava plenamente conectado com o absoluto através de Budi, né? Ou seja, ele estava a serviço do absoluto. Por quê? Porque ele estava com este corpo desenvolvido, ou seja, de fato, com a mente dos desejos, nós vamos elaborar a realidade através dos órgãos dos desejos. E aí eu pego como exemplo aquele vídeo de Kabbalah sobre a percepção da realidade, onde ele fala que nós elaboramos a realidade de acordo com os sentidos, né, deste programa interno chamado egoísmo, né? E somente quando nós abstrairmos, né, deste egoísmo, nós sairmos desta visão egoísta de realidade, nós vamos conseguir perceber a realidade como um todo, nós vamos ter um vislumbre do absoluto. E eu diria não só uma percepção, mas uma verdadeira experiência, a derradeira experiência, essa visão da verdade que é proposta, né, pelos grandes iluminados. E, a partir disso, nós agiremos no mundo como arautos do absoluto. Seremos iluminados, porque estaremos em plena conexão, saberemos exatamente aquilo que deve ser feito. Não haverá nenhum desperdício de força ou de energia, porque estaremos plenamente conectados e alinhados com o eixo que é o próprio ser, a própria existência, né? Mas, obviamente, que para que isso aconteça, né, para que nós possamos separar o fixo do volátil, né, para que nós possamos enxergar a realidade por trás de todas as coisas, é preciso uma coisa que é o discernimento. É exatamente o ponto e a pedra de toque, eu acho, de todo o trabalho, né, de um magista, né, de um buscador da verdade, é exatamente o discernimento, a inteligência, é a capacidade de utilizar, né, de enxergar e de discernir, de escolher dentre, né, aquilo que de fato vai lhe servir para o seu desenvolvimento e daquilo que vai lhe atravancar e vai lhe colocar cada vez mais imerso, né, nesse seu mundo egoísta, né? E de fato eu entendo que este é o grande trabalho, e eu diria talvez que a pedra sobre a qual vai ser erguida, né, todo o trabalho, toda a grande obra é de fato o discernimento, é a inteligência, né? É essa percepção da realidade e discernir aquilo que presta e daquilo que não presta. É de fato separar o fixo do volátil, ou seja, eu percebo aquilo que é fixo, eu percebo aquilo que é eterno, aquilo que não vai ser dissociado, e eu dou atenção a isto para que através disso eu possa me apoiar e conseguir manipular toda a volatilidade, ou seja, todo este manancial ilusório, né, que nos é apresentado como a realidade em si, mas que não é a realidade em si, né? E isso é discernimento, isso é inteligência, que é exatamente um dos 3 pontos dos corpos superiores do homem: a inteligência, o amor, né, e a vontade. Ou seja, com esses 3 pontos, com esse tripé, nós conseguimos sim construir a realidade,
né, conseguimos construir a grande obra. Ou seja, através de Budi, que nos dá a experiência, que nos dá a visão da verdade, e através da inteligência, o discernimento, que é exatamente a polaridade que vai fazer nos separar o fixo do volátil, é que nós alcançaremos a verdadeira iluminação, a verdadeira separação daquilo que é real do que é irreal, e com a vontade, que é o elemento superior, o poder mais elevado do homem, que o homem vai conseguir mexer todo este manancial de energia que está à disposição daquele que busca a verdade, mas somente quando ele busca e quando ele fixa o olhar no eterno. De fato, como você colocou, Aren, a gente não consegue, no nosso momento atual, perceber a realidade como um todo, né? Mas se eu tiver isto como meta, isto como objetivo, com certeza, um dia iremos alcançar. Não neste momento, não no agora, mas com certeza o trabalho que nós estamos realizando aqui neste momento é uma parte, né, daquilo que nós estamos buscando, ou seja, é ter como meta algo superior a nós próprios, e aí nós conseguiremos sim absorver e perceber essa realidade. É um trabalho contínuo, né, o trabalho de uma vida inteira, né, mas que não só deve, como será empreendido por cada um de nós. Acredito que é isso. Bom, agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.